Você já parou para notar que a letra Q é a maior solitária dependente do alfabeto inglês? Olhe para palavras como quick, question, quiet ou queen. Onde o Q vai, a letra U vai atrás. Como um segurança particular ou um cônjuge ciumento. Por que o inglês proíbe que a letra Q ande sozinha? Por que não podemos escrever kick ou queen? Seria uma incapacidade fonética da letra? Ou existe um contrato legal assinado há 1000 anos que obriga esse casamento? Hoje, no nosso laboratório, vamos descobrir que a letra Q é uma estrangeira que foi domesticada à força pelos franceses após uma invasão. Vamos decifrar esse casamento agora. Para entender esse vínculo, precisamos voltar ao Império Romano. Os romanos herdaram a letra Q dos fenícios e gregos. Mas eles tinham um problema. O alfabeto latino não tinha uma letra única para o som de Q. Eles decidiram que a combinação QU representaria esse som labial. Quando o latim se espalhou pela Europa, ele levou esse pacote de software gráfico junto. O casamento do Q com o U nasceu como uma solução de design para um problema que o alfabeto original não conseguia resolver. Mas aqui está o detalhe master. O inglês antigo, a língua dos vikings e saxões, não precisava disso. Eles tinham a sua própria forma de resolver o som, e ela era muito mais simples. Antes da invasão francesa de 1066, a palavra para rainha no inglês antigo não era escrita como queen, era escrita como CWEN. Perceba a lógica saxã. O som K era representado pela letra C e o som de W pela letra W. Simples, fonético e puramente germânico. Não havia Q e certamente não havia U obrigatório. O inglês original era uma língua livre do domínio romano. Mas então veio o ano que mudou tudo. 1066. Os normandos invadiram a Inglaterra e trouxeram com eles não apenas soldados, mas também escribas e monges obcecados pela estética francesa e latina. Os novos mestres franceses achavam a escrita saxã bárbara e feia. Para eles, ver um CW no papel era um insulto à elegância do latim. Eles começaram uma reforma ortográfica forçada em todo o país. Eles limparam o dicionário em inglês, trocando sistematicamente todos os CW por QU. Foi assim que Quan virou Queen e Quick virou Quick. O casamento do Q com o U foi, na verdade, um ato de colonização gráfica. O inglês foi obrigado a usar uma roupa latina para uma alma que continuava sendo germânica. Toda vez que você escreve QU, você está vendo a vitória do design francês sobre a fonética saxã. Mas por que o U? Por que o Q não pode assumir o som de Q sozinho? A física vocal explica. O Q, no latim, é um som de K, que exige um arredondamento dos lábios imediato. O U serve como o trilho que guia a sua boca para a próxima vogal. Sem o U, o Q seria apenas um K seco. O U funciona como um lubrificante fonético que permite o deslize entre a consoante dura e a vogal macia. No laboratório da pronúncia, o U é o amortecedor do Q. O inglês manteve essa estrutura porque ela criava uma harmonia visual que permitia identificar palavras importantes rapidamente na página. O U não é uma letra, é um corrimão para a sua língua.
Você poderia me desafiar e dizer, professor, e palavras como que ou catar? Elas têm que sem u, e você estaria certo. Mas observe, essas palavras não são nativas do inglês, elas são empréstimos diretos do árabe ou do chinês, que entraram na língua recentemente. O inglês moderno decidiu manter a grafia original dessas palavras para respeitar a cultura de origem, mas para o sistema padrão do idioma, elas são vistas como alienígenas. Elas são a exceção que prova a regra. No inglês raiz, aquele que foi moldado na Idade Média, o que sem o U é um erro de sistema. Se a palavra não tem o U, ela não veio da história da Inglaterra. Mais uma vez, William Caxton e a prensa de Gutenberg aparecem como guardiões da regra. No século XV, ainda havia alguma variação na escrita, mas os impressores precisavam de blocos de metal padronizados. Como o QU já era a norma culta vinda da França, eles fundiram essa união em chumbo. Uma vez que os primeiros livros foram impressos com o U de segurança, não houve mais volta. A tecnologia transformou uma preferência estética francesa em uma lei física inquebrável. O QU se tornou um bloco único na mente do leitor. Para a prensa, o Q e o U são uma única peça de metal que nunca se separa. Por que essa regra é útil para você hoje? No inglês, as palavras interrogativas e as palavras de ação precisam de ganchos visuais. O QW é um dos ganchos mais fortes da língua. Quando seu olho bate num QU, seu cérebro já se prepara para uma pergunta ou para uma descrição de velocidade. Question, quick. Ter o U ali ajuda na leitura rápida, porque a silhueta da palavra se torna previsível. O inglês é uma língua de design visual extremo. O casamento obrigatório não é para complicar a sua vida, é para facilitar a navegação do seu olho pela página. No laboratório da leitura, o QU é um farol de clareza. Qual é a lição prática aqui no laboratório? Pare de ver o U como uma letra extra que você precisa decorar. Comece a ver o QU como um símbolo único, como uma letra nova do alfabeto que tem duas pernas. A dica master é: se você encontrar um Q sem um U em um texto, desconfie. Ou é uma palavra estrangeira muito específica, ou o texto está escrito errado. Não tente lutar contra o casamento. Aceite que o U é a sombra do Q. No inglês, a fidelidade tipográfica é absoluta. Quando você entende que o U é apenas a segurança do Q, a grafia dessas palavras para de ser um fardo e vira uma regra de ouro automática. O veredito do professor Dylan é: a letra Q é uma prisioneira de luxo da história inglesa. Ela foi trazida de Roma, adotada pela França e imposta sobre o inglês original, que preferia o CW. O casamento com o U é a certidão de óbito da simplicidade saxã, mas também é o nascimento da elegância visual do inglês moderno. Entender esse casamento te coloca na elite dos falantes, que não apenas decoram, mas compreendem a arquitetura do idioma. Respeite o segurança, honre o casamento gráfico, e a sua escrita será impecável. Aula encerrada e nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até lá!